Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com programação funcional e expressões lambda. E hoje a gente vai começar a conhecer melhor o que é programação funcional e cálculo lambda. São duas coisas diferentes, mas durante esse capítulo a gente vai procurar entender a diferença entre um e outro. Para a gente poder começar, a gente tem que saber que existem alguns paradigmas de programação. Tem o paradigma imperativo, temos aqui logo à frente as linguagens que usam esse paradigma. Temos aqui Fortran, COBOL, entre outros. Temos aqui o orientado a objetos, o C++, o Java antes da versão 8, o C# antes da versão 3. Temos aqui o paradigma funcional, outras linguagens aqui, como Haskell. Temos aqui o lógico, paradigma lógico, e temos aqui também o multiparadigma. E logo aqui à frente as linguagens que foram adaptadas para o paradigma multiparadigma, como JavaScript, Java a partir da versão 8, C# a partir da versão 3, Python, Go, entre outros. Como o nosso foco aqui é Java, a gente pode observar que o paradigma orientado a objetos é no Java antes da versão 8 e já no multiparadigma, multi quer dizer muitos, paradigma, então tem muitos paradigmas. No caso aqui do Java, a partir da versão 8, ele abrange duas coisas. Então, ele pode trabalhar tanto orientado a objetos, como com o multiparadigma. E as expressões lambda também vêm a partir da versão 8. Por isso que em Java, na versão 8 em diante, a gente pode trabalhar com POO, que é a programação orientada a objetos, como programação funcional e expressões lambda, que surgiram a partir dessa versão 8. Temos aqui um quadro para a gente poder explicar melhor como que funciona o paradigma. Ele é baseado no formalismo matemático de cálculo lambda, criado por Church em 1930. E temos aqui a comparação entre a programação imperativa e a programação funcional. Temos dois itens aqui que tem asterisco. Esses itens com asterisco a gente vai fazer um comentário sobre eles, mas a gente pode se aprofundar nesses assuntos mais lá na frente. Bom, então vamos lá para os comentários. Como se descreve algo a ser computado? No paradigma de programação imperativa, é com linhas de comandos. Então a gente vai dizer para o computador como ele deve fazer. Já no paradigma de programação funcional, é com expressões. Então a gente vai declarar a expressão e dizer para o computador o que ele deve fazer. Essa é a diferença entre duas coisas. Uma é como o computador deve fazer e na outra o que ele deve fazer. Aqui embaixo a gente tem: funções possuem transparência referencial, ausência de efeitos colaterais. Na programação imperativa, essa transparência referencial e a ausência de efeitos colaterais, ela é fraca. Já na programação funcional, ela é forte. Vamos entender isso aqui lá no Eclipse, através de um exemplo, para a gente saber o que é transparência referencial e ausência de efeitos colaterais. Bom, aqui no Eclipse eu tenho aqui um programinha feito aqui, onde eu declarei um vetor aqui de números inteiros, 3, 4 e 5. Aqui eu chamei altera valores ímpares e passei aqui o vetor. Depois eu pedi para ele imprimir o vetor. Esse método aqui foi o método estático que eu criei aqui embaixo. Então eu coloquei
o meu vetor dentro desse método aqui. Vamos rodar esse programa para a gente ver o que acontece. Run as Java Application. Olha, o meu vetor original é 3, 4, 5. Então, por que ele trouxe aqui para mim o 3, o 4 e o 8? Vamos explicar aqui então. A fórmula está aqui nesse método. Eu criei aqui o altera valores ímpares. A gente pode ver que ele alterou o 3 e o 5, que são valores ímpares. Então, aqui como argumento do meu método, eu coloquei aqui um vetor, aqui chamei de números, e criei um for aqui. Tá? Aqui, nos meus números, aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo, ele vai receber aqui os itens do meu vetor. No caso aqui do 3, quando o i valer 3, ele vai fazer a divisão por 2, que vai ser diferente de 0. Como 3 dividido por 2 é diferente de 0, ele vai entrar aqui, ó, e vai adicionar o valor global. O valor global é esse valor que está aqui, ó, que é o 3. Então, temos aqui o 3 mais 3 aqui, ó, deu 6. Quando o meu i valer 4, o que ele vai fazer? Ele vai dividir por 2, que vai ser igual a 0. Então, ele não vai entrar aqui, ele vai pular fora. No caso do 5, ele vai dividir por 2, vai ver que vai sobrar, né, um número, vai sobrar o número 1, né, de resto. Então, é diferente de 0, então ele vai entrar aqui e vai somar o 5 com o 3 aqui, que vai dar 8. Tá? Se você tiver alguma dúvida de como está funcionando essa estrutura de repetição aqui, você pode usar o debug. Você vai vir aqui, ó, vai vir aqui run, toggle breakpoint, e depois você vai mudar para perspectiva debug, para você ver o que está acontecendo aqui nessa estrutura de repetição aqui dentro desse método. Na perspectiva de debug, você pode analisar melhor o que está acontecendo aqui, caso você tenha alguma dúvida. Mas esse método aqui, alterar valores ímpares, eu chamei ele aqui dentro do meu main e passei o vetor para ele como argumento. Bom, mas o que é transparência referencial e ausência de efeitos colaterais? Bom, aqui nesse programa, você pode ver que esse método que eu criei aqui, ele depende de um valor externo, que é esse valor global aqui, ó. Isso quer dizer que esse é um exemplo de que esse programa ele não tem uma transparência referencial. Sabe por quê? Porque a minha função ela depende de um valor externo. As respostas que vão ser dadas aqui não dependem somente da função. Caso esse valor aqui mudar, ele vai mudar também os valores aqui embaixo. E assim fica mais difícil de dar manutenção e mais difícil de entender o programa. Se eu mudar esse 3 aqui para 10, por exemplo, vou salvar aqui e vou rodar o programa novamente. Lá, ele mudou os valores. Está vendo como os valores dependem desse valor global aqui, ó? Ele teria uma transparência referencial se os valores de entrada fossem previsíveis e os valores de saída dependessem exclusivamente da implementação da função e não de valores externos. Bom, então transparência referencial na programação imperativa é fraca. Na programação funcional, ela é forte. Objetos imutáveis. No caso da programação imperativa, você pode mudar ali o valor de uma variável, de um vetor. Na programação funcional, é comum os objetos serem imutáveis. Então, uma vez que você declarou ali uma expressão, você não precisa alterar ou mudar.
Funções são objetos de primeira ordem. Na programação imperativa, nós não temos as funções de objeto de primeira ordem. Geralmente as funções da programação imperativa são linhas de comandos, mais verbosas e de difícil compreensão. Já na programação funcional, sim, a gente tem funções de objetos de primeira ordem. A gente pode ver através de um exemplo aqui no Eclipse. Temos aqui um programinha pronto aqui, ó. Deixa eu só fechar esse aqui, que a gente não vai usar mais. E temos esse aqui, ó, semelhante ao que a gente já fez em aulas passadas aí, ó. E temos aqui a classe de produto aqui, normal, com o toString aqui, tá? Os getters e setters, construtor padrão e construtor com argumentos. Normal. Vamos rodar esse programa aqui para a gente ver o que acontece, ó. Vamos lá. Olha lá, ele trouxe para a gente aqui, tá? Esses produtos aqui, ordenados aqui embaixo, aqui para a gente. Mas olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma lista e temos aqui a função sort, tá? E aqui dentro eu passo o programa, tá? Que é o nome da classe, coloco aqui 2 pontos, que é uma sintaxe do Java, e passo para ele aqui, ó, o compara produto. Esse compara produto é um método que eu criei aqui em cima, ó. Certo? Esse método ele tem que estar dentro do meu programa. Então eu chamo a classe desse programa, dou 2 pontos aqui e chamo o método que eu quero aqui, ó, o método que eu criei. Dentro desse método compara produto, eu estou comparando por preço aqui, ó. Então ele trouxe aqui meus produtos aqui baseado no preço de cada um. Aqui, ó, em ordem crescente. Mas o que eu estou fazendo aqui então? Eu tenho uma função sort e tenho outra função dentro de sort, ou seja, eu tenho uma função dentro da outra. Então nós temos aqui agora um exemplo de funções de primeira ordem, porque nós temos aqui o sort e o for-hash, e dentro deles a gente tem outras funções implementadas. Temos aqui também expressividade e código conciso. Na programação imperativa ela é baixa, na programação funcional ela é alta. Vamos ver um exemplo de expressividade e código conciso aqui no nosso material mesmo, ó. Vamos descer aqui um pouco, ó. Temos aqui, ó, expressividade e código conciso. Nesse caso aqui, ó, vamos notar a diferença. Temos aqui uma variável soma do tipo inteiro, iniciei ela com 0, e aqui a gente tem um for. Então a gente vai adicionar na nossa lista valores inteiros e vamos guardar na variável soma aqui, ó, toda a repetição que o nosso for fazer. Gastamos aqui algumas linhas e gastamos aqui um for para poder fazer isso. Já no caso da nossa expressão mais concisa e com expressividade, a gente pode obter o mesmo resultado criando aqui somente numa linha de código essas variáveis. Eu criei aqui, ó, o integer, soma, coloquei um list aqui, o string, o reduce, tá? Então, com uma linha de código, a gente tem uma expressividade e um código mais conciso. E o mais importante é que com uma linha de código apenas, eu consigo trazer o mesmo resultado do que essas linhas de códigos aqui em cima. Vamos voltar aqui para o nosso quadro e temos aqui o último, ó, tipagem dinâmica e inferência de tipos. Na programação imperativa ela é rara e na programação funcional ela é comum. Vamos ver o que é essa tipagem dinâmica e essa inferência de tipos lá no Eclipse. Vamos lá.
Eu tenho aqui, ó, esse programa, tá? Olha só, eu tenho aqui a lista e o sort, que é a minha função. Dentro dele, eu tenho aqui o argumento, ó, P1 e P2. E vocês perceberam que eu não precisei declarar um produto aqui dentro, tipo assim, ó, produto produto. Eu não precisei fazer isso. Se eu fizer isso aqui, ó, você pode ver que também não dá erro nenhum, ó. Vou salvar aqui, ó, ele não acusa nenhum erro. Por quê? Porque o nosso compilador já deduziu que esse P1 e esse P2 aqui, ele é um produto. Ele já deduziu para a gente. Então, a gente não precisa colocar essa inferência aqui. Entendeu? Uma vez que a gente já declarou o produto aqui, a nossa lista já está recebendo esse produto. Então, ele já sabe que esse P1 e esse P2, ele é um produto. Bom, vamos voltar aqui no nosso material para a gente poder terminar. Vamos vir aqui para o final. Temos aqui o que são expressões lambda, então. Em programação funcional, expressão lambda corresponde a uma função anônima de primeira classe. Ou seja, temos aqui um exemplo. Ó. Temos aqui uma função anônima de primeira classe. Ela não tem nome. Eu apenas faço a declaração dessa expressão para ela retornar para mim o que eu desejo, através da condição que eu quero, e eu posso também colocá-la, inseri-la dentro de uma outra função. Ela tem essa flechinha aqui também, ó. Essas é uma das características das expressões lambda.